Não faz muito tempo nós pregamos aqui sobre a amarração de Isaac, que nós chamamos isso de Akedá. A palavra amarração em hebraico é Akedá. Hoje eu queria continuar, falar sobre o sacrifício de Isaac, está sem aí, falar sobre o sacrifício de Isaac, mas num ponto importante aqui, porque esse ano nós começamos com um tema, tempos difíceis geram o quê? Almas valentes. Foi um tema, de acordo com a necessidade da nossa igreja, porque nós estávamos prevendo tempos difíceis, muito difíceis. De fato, não foram fáceis, mas foram menos difíceis do que nós até imaginávamos. Mas é uma verdade, tempos difíceis fazem o quê? Almas valentes. Agora, o Abraão, ele está aqui, meus irmãos, ensinando para nós adorar a Deus em tempo difícil, porque não tem uma coisa mais difícil na Bíblia do que o que foi pedido para esse pai. Então, como é que é a nossa adoração em tempos difíceis? Ou será que eu só adoro quando está tudo bem, que está tudo certo, que a igreja está boa, a igreja está favorável, o meu serviço está bom, meu serviço está favorável, minha família está boa, minha família está favorável? Até o ímpio é feliz nesse tempo. Mas nós estamos perguntando aqui o seguinte: como é que é a nossa adoração em tempos difíceis, como esse que o Abraão vai viver aqui, tá? Essa aqui foi uma ordem difícil, no momento tranquilo. Olha aqui, capítulo 22, versículo 1. Aconteceu depois destas coisas. Realmente tinha acontecido muitas coisas na vida do Abraão. Ele já tinha mandado a Agar embora, o Ismael tinha ido embora também, o Isaac tinha crescido, tinha uma boa saúde, e um fator interessante na vida do Abraão, nesse ponto da vida dele, é que ele, meus irmãos, depois que ele mudou aqui para Berseba, que nasceu o menino dele e ele mudou para Berseba, ele para de ser um peregrino. Isso é um ponto importante. Algumas pessoas dizem que o Abraão aqui, no caso o Isaac, tinha apenas 14 anos, mas isso não é o que todos os historiadores dizem, porque não dá para saber quantos anos ele tinha. Alguns dizem que ele tinha 37 anos. Então, o que mostra para nós que o Abraão, depois que o Isaac nasceu, ele se tornou inoperante, ele se torna uma pessoa sem movimentos. Ele não está mais percorrendo a terra, olha, peregrina sobre essa terra. Era muito importante ele fazer isso e ele não estava mais fazendo isso. Ele estava numa frieza, ele se acomodou realmente. Agora, irmãos, não tem coisa pior para a fé do que a frieza espiritual. Agora, a frieza é ruim em qualquer lugar. É lugar no trabalho, é lugar dentro da casa, na família, sabe? E na igreja não é diferente. Aquela pessoa fria, como se nada tivesse acontecendo, seja de ruim, seja de bom, Então, ir na igreja é um hábito. A pessoa vai, às vezes, é como se fosse assim, meus irmãos, lá em Galha, a dona Alice tinha um cachorro que chamava Sarney. E não era sempre que ela ia para a igreja, coitada, ela já tinha olha o nome que eles colocaram no cachorro, Sarney. Vou te contar, é uma ofensa para o cachorro, coitado do cachorro, quando o cachorro, a dona não ia para o culto, embaixo daquelas cadeirinhas vermelhas, o cachorrinho dela entrava lá, tac, 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 e sentava debaixo do banco dela. Ela não ia, mas o cachorro Sarney ia e ficava. Como é que explica isso? Mas eu também não sei explicar. O cachorro se habituou a ir na igreja, e até o dono, quando não ia, o cachorro ia. Mas quando isso acontece na nossa vida, é muito ruim, quando é um hábito somente. Orações, elas são feitas de forma automática, a pessoa não toma um tempo para orar, e aí é tudo automático, 5 segundos, oração flash, relâmpago, Então ficou automático. Lê a Bíblia e leia um livro, porque melhor, a Bíblia não tem mais interesse para essa pessoa, tá? E também, meus irmãos, não tem o interesse de lutar por uma alma perdida que seja. Por isso aqui o Abraão, ele está num período da vida dele assim, bom, eu já estou aqui, já estou na terra prometida,
já tem o filho da promessa, o filho da promessa tem saúde, vai muito bem, obrigado. Eu digo para você, o período da bonança, o período que está tudo bem, é o período mais perigoso para uma pessoa se tornar fria espiritualmente. E o Abraão estava correndo esse risco. Então Deus colocou um dia difícil na vida dele. Aí começou um dia difícil. Abraão, né? E ele disse: eis-me aqui. Deus fala com Abraão, no versículo 2: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Toma o teu filho, o teu único. Eu queria que você, na tua casa, prestasse atenção em quantas vezes Deus olha e usa a mesma frase: o teu único, o teu único, o teu único. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus. É que algumas coisas na nossa vida vai substituindo Deus. Algumas coisas na nossa vida vai tomando aquele lugar de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus. E o Isaque agora parece que é a coisa mais importante, ou a única coisa na vida do Abraão. Isso, meus irmãos, é tão natural na nossa carreira de fé. É por isso que nós esfriamos, porque nós nos esquecemos quem é o nosso único Deus. Veja só, o Abraão ele sobe com o único, tá? Ele vai subir com o único. E eu digo uma coisa para você, ele não desce com o único, o Isaque fica lá. O Abraão, ele sobe, conversa com os moços, nós vamos adorar e depois a gente vai voltar, mas o Abraão volta, o Isaque não volta, tá? O Isaque fica naquele monte. Então, meus irmãos, ele deixou o único dele também nas mãos do Senhor. Então, uma coisa pode ser muito importante para nós, e nós fazemos o quê? Nós nos devotamos a essa coisa ou a essa pessoa, e aí Deus vai perdendo a importância na nossa vida, quando na verdade nós deveríamos pegar aquilo que consideramos ser tão importante, e deixar no altar de quem? E deixar no altar do Senhor, no altar de Deus. Amarrar lá, aquedar, deixa amarrado ali. Então começou um dia difícil para o Abraão. O que nós queremos dizer com dias difíceis? Dias difíceis é dia de luta, tá? Dia de reconstrução, dia de posicionamento, dia de decisão. Dia difícil é isso, é batalha, você tem que lutar, você tem que fazer alguma coisa. Agora, irmãos, dia difícil, quando Deus coloca na nossa frente, só tem data de início, não tem data para terminar. Olha o do Abraão, foram 3 dias difíceis. Pouquinho, né, pastor? Pouquinho, entra no lugar dele. Não é pela quantidade de dias, não, ela pela dificuldade. No caso do Jacó, o sol se pôs quando ele estava indo para Harã, e o sol só abriu quando ele voltou de Harã. Ou seja, o dia difícil de Jacó, ele mesmo confessa, durou mais de 20 anos. Então eu não sei quantos dias vai ser o seu dia difícil, ou quantos dias vai ser o meu dia difícil, mas eu espero que assim como Abraão, ele adorou a Deus nos dias difíceis, também nós saibamos adorar o nosso Deus em dias difíceis. Foram os 3 dias mais difíceis da vida do Abraão. Por que nós falamos de 3 dias? No versículo 4 ele fala, o terceiro dia, foi o caminho de 3 dias. Ele tem uma ordem para cumprir, ele vai obedecer essa ordem, e ele leva 3 dias para chegar lá, no caminho de 3 dias, tá? Então por isso, imagine só, uma ordem dessa, de sacrificar o próprio filho, levantar de manhã, colocar a lenha, e levar o filho, levar até o altar. Então o que se passa na cabeça de um pai? O que se passa na cabeça daquela pessoa que tem o filho como único? Não é fácil. Então dias difíceis não são fáceis. Esse caminho, meus irmãos, ele foi marcado
pelo silêncio. É engraçado, né? Se você ler o versículo 2, versículo 3, ele se levantou, versículo 4, ele está olhando lá, e só no versículo 5, quer dizer, depois de 3 dias, só no terceiro dia que ele abre a sua boca para falar. Ou seja, a marca desses dias difíceis foi o silêncio. Tem coisas e tem dias que é difícil de entender. Você não vê um protesto do Abraão, tá? Nenhuma pergunta sequer, é importante isso. Ele não pergunta nada para Deus, ele não faz um protesto, ele não pede que Deus reconsidere, meu Senhor, reconsidere isso aqui, ou vai murmurando essas coisas que Deus pede, que Deus é esse para pedir um negócio desses aqui. Onde já se viu Deus pedir uma coisa dessa para um filho dele, uma pessoa que nem eu, que sirvo ele há tantos anos? Faz 50 anos que eu sirvo esse Deus e agora ele vai me pedir uma coisa dessa? Olha, em dias difíceis, se você não tem nada de bom para falar, você fica quieto. Uma vez foram entrevistar o Ayrton Senna, que alguma coisa que o Prost tinha feito para ele. Os dois viviam se bicando. Depois que morre, todo mundo vira santo, inclusive o Ayrton Senna. Aí foram perguntar para o Ayrton Senna alguma coisa do Alain Prost. Aí ele olhou e disse assim: quando você não tem nada de bom para falar de uma pessoa, melhor você ficar quieto. Também isso não é a resposta que se dá. Ou seja, ele não ficou em silêncio. Meus irmãos, o Abraão, ele sobe quietinho, ele sobe meditando. É engraçado que por Sodoma ele protestou, lembra? Que Deus estava lá planejando destruir Sodoma, aí ele foi protestando até o último momento. Ele fez um protesto, mas pelo próprio filho. Ele sabia que não era só pelo próprio filho, é por ele. Não era hora de protesto, não era hora de pergunta, não era hora de resmungo. Tem um versículo aqui nesse capítulo 22 que eu gosto muito, não porque, eu me acho dentro dele, não. Eu gosto muito porque é a realidade do Abraão. Final do versículo 18, que Deus fala que a semente dele será bendita, em todas as nações da terra. Aí ele fala assim no final: porque você obedeceu a minha voz. Então esses 3 dias foram marcados sim pela obediência, pelo silêncio, tá? E outra coisa, em momento nenhum ele pensa em desistir, porque às vezes por medo, a pessoa às vezes desiste de medo, tá? A pessoa tem medo. Às vezes a pessoa tem dúvida, por isso ela acaba desistindo também, ou tristeza, tá? Bom, se fosse tristeza, dúvida ou medo, qualquer um desses motivos, por muito menos pessoas já desistiram de obedecer a Deus, ou de permanecer na presença de Deus, de ficar na presença de Deus. Mas o Abraão não. Pode ser que passou tudo isso no coração dele. Medo, dúvida, tristeza, pode não. Eu creio que tudo isso passou, tá? E quando o filho começa a conversar com ele, aqui no capítulo 24, versículo 7, capítulo 22 e versículo 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai. Você sabe que a língua que foi escrito a Bíblia é um pouco diferente da nossa. Esse verbo dicende, esse que é o dizer aqui, quando fala no versículo 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai. E diz assim, meu pai. Quando só nessa primeira frase diz que ele falou a seu pai, é porque saiu um balbucio da boca dele. Ele estava caminhando com seu pai, e só o pai dele quebrou o silêncio uma vez só, a gente vai ver isso, mas depois o pai e o filho sobem quietinhos em silêncio, é como se o filho dissesse assim, pai, mas bem baixinho. O original traz isso. Traz um murmúriozinho, sabe, pai? E o pai parece que não escuta. Mas ele também tem medo de perguntar.
E aí sim, no versículo 7, meu pai, aí sim o pai fala, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Essa era a hora, meus irmãos, de angústia, de medo, de tristeza, de tudo que você pode imaginar, que um filho, sabendo que vai acontecer, e o pai tem que olhar para o filho e dizer, meu filho, Deus vai providenciar para você um cordeiro para o holocausto. E eles continuaram caminhando juntos. Então nem mesmo esse diálogo amargo desanimou Abraão. Então tem uma frase aqui, né? Quando você não entender alguma coisa que está acontecendo, pode ser com você, pode ser com o irmão da igreja, pode ser com a própria igreja. Quando você não entender uma coisa que você está acontecendo, faça como Abraão. É por isso que ele é o pai da fé. Adore em silêncio. Se você não entender, adore em silêncio. Porque em silêncio você não se manifesta, você não vai falar nada, mas você está adorando a Deus. O silêncio foi quebrado 2 vezes. Primeiro, para falar com os servos, no capítulo 22 e versículo 5. Disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu tenho uma dificuldade para falar esses moços aqui, né? Por que não escreve rapaz, por exemplo? Já fica mais fácil da gente falar, né? Então aqui, no versículo 5, né? Quando ele dizendo aqui, meus irmãos, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havemos adorado, tornaremos a vós. Ele só quebrou o silêncio para dizer assim, nós vamos adorar a Deus, e vocês vão ficar quietinho aqui, me esperando, tá? Já vamos lá, eu e o menino, olha, e no plural, voltaremos para vós. Ele foi fazer o quê? Ele foi sacrificar o filho. Quando ele quebra o silêncio, ele quebra o silêncio pela fé, tá? São palavras de fé. Por que são palavras de fé? Porque ele coloca a volta no plural. Ele devia ter dito assim, olha, eu e o moço iremos até lá e eu voltarei até vós. Bom, isso é mais condizente com a realidade que ele ia fazer. Ele ia sacrificar o filho, mas aí ele coloca uma palavra de fé. Ele diz, nós vamos voltar. Deus vai trazer o meu menino de volta. Ele está dizendo aqui que Deus é suficiente para ressuscitar o seu menino, se assim fosse. É o que ensina o livro de Hebreus. Então, ele quebra o silêncio para falar de fé. Agora, a segunda vez que ele quebra o silêncio, também são palavras de fé, agora para os seus filhos, né? Os dois estão caminhando juntos. Vamos lá, meus irmãos, no capítulo 22, final do versículo 6, e foram ambos juntos, tá? Cada um leva uma coisa. Agora, a pergunta do Isaac é, pai, onde está o cordeiro? E a resposta do pai é, Deus providenciará para você um cordeiro, meu filho, um substituto para você. Deus vai providenciar. Ou seja, mais uma palavra de fé. Ele sabia que sacrifício precisa de derramamento de sangue, de morte. Então ele tinha que confiar em Deus, falar, Deus vai ter que colocar um substituto ali. Meus irmãos, se Deus tivesse dito, Abraão morre pelo seu filho, era muito mais fácil. Porque um pai facilmente morre por um filho se precisar. Agora ele não podia fazer isso. Isso aí não era fé, era desobediência. Agora o que ele fala para o filho é, meu filho, Deus vai providenciar, vamos confiar em Deus. Olha, os dois desceram juntos, não, continuaram caminhando juntos. Olha aí no capítulo 22, no versículo 8 que eu li, Deus vai providenciar para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, assim caminharam ambos juntos. O que ele ganha quando ele fala uma palavra de fé? Ele ganha um discípulo. Veja quanta coisa boa está acontecendo nesse momento. Ele ganha um discípulo. Agora, não é só uma pessoa de fé, agora tem 2 pessoas de fé. O pai e o filho têm a mesma fé. O pai tem fé que Deus vai reverter aquela situação, ele não sabe como, a não ser pela ressurreição, como ele imagina.
O filho, creio eu, da mesma forma. Então, só, meus irmãos, aqui o filho podia ter saído correndo nesse momento, mas ele prefere acreditar que Deus, ele sempre tem uma solução para os dias difíceis. Deus sempre tem uma solução. O que eu tenho que fazer nesse dia? Caminha, vamos caminhar, caminha junto. O pai caminha junto com o filho caminha junto com o pai, e os dois vão passando por esse dia difícil, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando, ele ganha esse companheiro de fé. Aí tem um momento mais difícil. Versículo 9, vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abrão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e levantou Abrão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então ele fez, meus irmãos, tudo que Deus mandou. Em momento nenhum ele titubeou, ele colocou o Isaque se deixou colocar. Já falamos sobre isso. Foi sacrifício do pai, mas também foi um sacrifício do filho. O Isaque, ele se permite amarrar. E aí então, ele amarrado, a lenha lá debaixo dele, sobre o altar, era só levantar a mão e sacrificar o filho. E nesse momento, meus irmãos, é nesse momento que Deus, ele vem ao socorro. Deus, ele está sempre nos socorrendo em tempos difíceis. Versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu. Essa é outra palavra que na tradução seria um grande grito, sabe? Abraão! Foi uma coisa, meus irmãos, de se ouvir realmente. Bradou, sabe? Isso não é só falou. Geralmente o anjo fala, não é? Aqui, meus irmãos, ele brada, não só uma vez, mas duas vezes. Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abrão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele travado pelas suas pontas num mato. E foi Abrão, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Foi um holocausto. Holocausto quer dizer todo queimado. Holo, todo. Causto, só da cáustica, não precisa nem explicar, né? Então, holocausto quer dizer todo queimado, ou seja, uma entrega total, uma entrega inteira. E aí, meus irmãos, ele deposita o seu filho nas mãos do Senhor. Isso foi um holocausto. Ele pega o filho, aquilo que ele tem de mais precioso na sua vida, e ele coloca no altar, e ele entrega nas mãos do Senhor. Isso aí é a grande lição para nós, entregar nas mãos do Senhor aquilo que é mais precioso em nossas vidas. Então, irmãos, colocar na mão de Deus o Isaque, não é só colocar o seu coração, porque ele amava muito o Isaque, e Deus tocou nesse assunto do amor, aquele que tu amas. Nós devemos colocar as pessoas que nós amamos no altar de Deus em oração. Nós devemos colocar, meus irmãos, não só aquilo que a gente considera, né, de primeira instância, como a família ou a própria igreja, mas as coisas corriqueiras também. Porque quem aprende a colocar coisas corriqueiras, vai colocar as grandes. Quem coloca as grandes, com certeza já coloca as coisas corriqueiras. Coloca tudo no altar do Senhor. A entrega total, ela é sempre a mais difícil, porque não é fácil entregar aquilo que é mais importante da nossa vida nas mãos do Senhor. Mas entrega, faça isso, vá lá, sob o Monte Moriá, coloca nas mãos de Deus, levanta suas mãos e deixa Deus bradar dos céus. Foi o que aconteceu com Abraão, uma obediência total. Agora, por que Deus pediu uma coisa tão difícil, né? Sabe que isso é inédito? Deus nunca pediu isso de ninguém, né?
Outros tiveram que provar o amor a Deus, mas nesse caso aqui, meus irmãos, desse jeito não, de forma nenhuma, né? Essa foi a coisa mais difícil e incompreensível que Deus já pediu para alguém. Não fique pensando muito a não ser na obediência de Abraão, no seu temor a Deus, porque você pode incorrer até em pensamentos pecaminosos. E aí, é coisa difícil, é coisa incompreensível. Agora, se perguntar por que Deus fez isso, a resposta está no versículo 1, para prová-lo, tá? Para prová-lo, colocá-lo à prova, para provar o quanto ele amava a Deus, tá certo? Para mim, irmãos, isso fica evidente no texto. A prova do amor de Abraão por Deus, a prova da sua obediência, a prova do seu temor, a sua adoração a Deus, adoração em tempos difíceis, tá? Eu consigo enxergar essas coisas aí. A outra pergunta, por quê? É uma coisa, tá? Agora, perguntar quem precisava dessa prova de amor, aí é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Deus não precisa da nossa prova de amor. Como assim Deus não precisa? Deus, ele é onisciente. Deus, ele nos conhece antes da fundação do mundo. Deus, ele nos conhece por fora, por dentro. Deus, ele sabe o que tem dentro do nosso coração. Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Lá estão os fariseus resmungando dentro deles contra Jesus, e Jesus olha e fala assim: por que vocês estão resmungando em seus pensamentos? Que Deus é esse? Parar o mar é fácil, duro é você saber o que a pessoa está pensando de você. Jesus sabia, porque Deus sabe. Então, com certeza, quem precisava dessa prova não era Deus. Deus não precisa dessa prova. Abraão precisava daquela prova. É o homem que precisa. Então, quando nós passamos por uma prova, irmãos, aquela prova não vai valer para Deus, vai valer para nós, para a nossa própria experiência. É por isso que o apóstolo Tiago, vamos lá no livro de Tiago rapidamente, né? Capítulo 1 do livro de Tiago, né? Vamos lá. Tiago, capítulo 1. Versículo 2: meus irmãos, alegrai-vos, ou tende grande alegria, quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e tendo, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Ou seja, está dizendo aqui o seguinte: fiquem felizes se vocês serem provados por Deus. Porque uma vez que a gente é provado por Deus, isso produz paciência, ou seja, nós melhoramos como pessoas, nós melhoramos como homens, nós melhoramos como cidadãos, nós melhoramos como membros da igreja, nós melhoramos como marido, como esposa, como filhos, nós ficamos melhor quando provados. É o que ele está dizendo aqui, para que sejais perfeitos e completos. Agora, perfeitos e completos é sempre em Cristo, a imagem e a semelhança de Jesus. Por isso, a aprovação, ela é muito boa, ela é importante, mas vamos continuar aqui, capítulo 22, nós precisamos também dessa prova. Agora, e se o meu amor se mostrar fraco? E aí, como é que fica? E se eu reprovei, né? Vamos ver o exemplo do salmista aqui, vamos ler esse salmo comigo aqui, né? Sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto, guia-me pelo caminho da vida eterna. Isso é uma coragem tremenda. Deus, eu quero que o Senhor entre no meu coração, na minha mente. Eu quero que o Senhor, olha, o Senhor veja tudo que há de ruim em mim. Eu quero que o Senhor analise cada coisa que eu estou fazendo, pensando, imaginando, tá? Olha só, analisa.
aquela sonda, né? Agora nós temos esses aparelhos violentos, que coloca lá, vê tudo de uma pessoa, nem gosto daquilo, por isso que eu não vou nem no médico, né? Mas eu nem gosto daquilo, mas vê tudo, vai olhar a gente, vai achar alguma coisa, então não vou, né? Então, examina-me, avalia as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto, né? Guia-me. Ainda bem que tem essa última parte do versículo, viu? Ainda bem. Por quê? Porque ele pede para Deus prová-lo, tá? Sonda-me. Qual que é o objetivo desse pedido? É que ele se acha digno? Não. Ele digno? Não, de jeito nenhum. Não é por isso que ele está falando isso, né? Nem ele acredita que vai passar no teste. Então por que ele pede uma coisa dessa? Se ele sabe que ele vai ser reprovado, por que ele pede? Bom, ele pede para Deus ajudar ele a se realinhar. Olha o final do versículo: guia-me pelo caminho. Senhor, o Senhor olha alguma coisa errada aí, dá um jeito aí, Senhor, e me coloca no trilho. É isso que ele está pedindo. É isso que nós devemos pedir, irmãos, quando formos provados, tentados, se reprovados. Senhor, me realinhe, me reconduza, me guia pelo seu caminho, é o que eu peço, Senhor. Vejo duas virtudes maravilhosas aqui em Abraão. Primeiro, a obediência. Olha, ele obedece do começo ao fim. Ele sai bem cedo, ele vai caminhando, ele não desiste, coloca o filho, amarra o filho, levanta a mão para sacrificar o filho, e obedece também para tirar o filho, depois colocar o carneiro, sacrificar. E a palavra obediência, eu li com você no versículo 18, lá no fim: porquanto obedeceste a minha voz. Está vendo só? Então, uma das virtudes encontradas em Abraão aqui é a obediência, e a segunda é a fé, né? A ida dele mostrou fé, a conversa com os servos mostrou fé, a conversa com Isaac mostrou fé, e quando ele tenta, né, vai sacrificar, Deus segura a mão dele, ele mostra a fé. Em momento nenhum ele recua na fé. Agora, irmãos, isso é sobre o Abraão, tá? Ele nos ensina a adorar a Deus em tempos difíceis. O que eu vou fazer em tempos difíceis? Adora a Deus, tá? Adora a Deus. Agora, não sobre o Abraão. Agora olhe para Deus. Por que para Deus? O que Deus exigiu de Abraão, ele executou em si mesmo. O que ele pediu do Abraão? Que sacrifique o filho como prova de amor. Olha, Abraão obedeceu, é Deus que não deixou. Deus que falou: opa, para, né? Para, que agora eu sei que você me teme, tá bom? Então, meus irmãos, Deus queria ensinar, através dessa história, o que é uma verdadeira prova de amor. E qual é a verdadeira prova de amor? A verdadeira prova de amor é levar até o fim isso que ele planejou para Abraão, para o nosso bem, para a nossa salvação. O Novo Testamento ensina que esse momento foi uma parábola, né? É isso que está escrito lá no livro de Hebreus, não feita com palavras, mas com gestos. E a parábola na Bíblia é uma história, tá? Essa história é como se fosse um teatro. No teatro que o Abraão faz, o filho fica vivo, o filho, mas o cordeiro morre. O filho fica vivo, o cordeiro não. Quer ver só? No capítulo 22, no versículo 13: levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. O carneiro, o cordeiro morreu. Deus não aceitou Isaac, mas sacrificou o seu filho Jesus por nós. Tem prova de amor maior do que essa aí? Olha o que a Bíblia diz, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Foi Jesus quem disse isso. Momentos antes dele ser preso no Getsêmani, ele disse isso aí:
Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Não existe. Você quer prova de amor? Fulano me ama. Quer prova de amor? Olha para a cruz. Olha para a obra na cruz. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Você não foi salvo porque você é bom, porque você será bom. Você foi salvo porque Deus te amou, e Jesus morreu para te salvar. E você creu em Cristo, por isso que você foi salvo, pela fé em Cristo Jesus. É por isso. E Ele morreu por nós quando nós ainda andávamos no pecado. Está aí, para terminar o nosso estudo hoje. Nisto conhecemos todo o significado do amor, todo. E esse versículo é muito bom, Cristo deu a sua vida por nós. Cristo deu a sua vida por nós. Então, você já entregou a sua vida para Jesus? Já ou não já? Você já fez a sua profissão de fé? Eu pergunto, se você morresse hoje, para onde você iria? A pessoa que tem Cristo bate no peito e diz para o céu, por quê? Não, eu não mereço. Eu sei que eu não mereço, mas é porque eu creio que Jesus morreu no meu lugar para me salvar. É por isso. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Então entregue a sua vida para Jesus. Confesse os seus pecados, entregue a sua vida para Jesus. Mostre para o mundo que você ama a Deus, entregando a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Amém?